Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal das quartas-feiras, estudando as obras de Emmanuel, e é com muita alegria que aqui nos encontramos para dar prosseguimento ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de julho de 2023, vi um 27 aqui, estou ficando maluco já. Então, vamos aguardar apenas uns minutinhos para que o pessoal possa conectar aqui conosco e nós darmos início ao nosso estudo. Nosso abraço fraterno aqui a todos que já estão conectando. A Helena Maria Barbosa Ferreira, tudo bem? Boa noite. A Zenaide de Assis Alexandre. Quem mais aqui? A Odete Oliveira, boa noite. A Maria Luísa aqui no Insta, bem-vinda. O Diego Romão, um abraço, meu amigo. A Edna Markovics, nossa querida amiga, sempre junto aqui. Boa noite. Camila Moretti também, Isaura Maria de Carvalho, quem mais aqui? Adair Alves, a Thaís Del Rey, Zizi Cristóforo, que legal. Quem mais aqui também? O Gerson Francisco dos Santos, nosso amigo Wellington Monteiro, boa noite. A Luciana Pereira e todos os demais amigos e queridas amigas que estão conectando, a Janice, Elizabeth, Maria Antônia, bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 47, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, todas as obras, e essa lição 47, intitulada por ele, A Grande Pergunta. E nós, como fazemos sempre, inicialmente, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos envolva em sua santa paz, que nos dê uma noite de bons estudos, que seja proveitosos a todos nós. A Lari aqui também, boa noite, Lari. A Maria Correia, a Rose aqui no Insta também. E essa lição, meus amigos, é sugestão da nossa amiga Loiva Carnop, que eu digo também sempre, que se alguém quiser sugerir alguma lição dessas 6 obras aí, da coleção Fonte Viva, E essa lição de hoje foi sugerida pela amiga Loiva Carnop, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os amigos lá do Centro Farol de Luz, de Pelotas, que não é bem o centro da Loiva, mas é lá da região, onde nós temos muitos amigos também. Então nós vamos iniciando, e Emmanuel, nessa lição, pessoal, ele vai buscar um versículo que está no Evangelho de Lucas, é o capítulo 6, versículo 46, quando Jesus disse assim: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Vejam que é uma pergunta de Jesus. É interessante isso, meus amigos, porque no Evangelho nós vamos perceber vários momentos que Jesus faz perguntas, E às vezes perguntas desconcertantes, Aquelas perguntas que provocavam para que as pessoas pensassem mais a fundo. Então, existe até um livro, se não me engano, chamado As Perguntas de Jesus, de tão importante que são, quantas perguntas o Mestre fez, e que nos levam a profundas reflexões. Oi, Carol, tudo bem? Carol Belisário aqui também no Insta. Então, uma das perguntas, por exemplo, além dessa que nós vamos estudar aqui hoje, tem uma pergunta muito importante que Jesus sempre fazia quando ele curava as pessoas, que ele perguntava assim: "O que queres que eu te faça?" Vejam bem, interessante a pergunta, Porque a pessoa estava ali para ser curada e ele perguntava: "O que queres que eu te faça?" Ele queria sentir da pessoa qual era a verdadeira intenção, O que esperava, se apenas a cura do corpo
ou a cura da alma também, a salvação, né, como se chamava. Oi, ideia aqui também. Boa noite para todos. A Rita Braga, bem-vindos. Então, essa fala aqui de hoje, pessoal, repetindo, né, tem amigos e amigas chegando aqui, a fala que Emmanuel vai analisar de Jesus é a seguinte, é uma pergunta. Quando Jesus disse, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? Então essa fala está no Sermão do Monte, e quando a gente pensa nela, realmente, né, pessoal, quando nós falamos Senhor, Senhor, quer dizer o quê? Que nós reconhecemos Jesus como nosso mestre, que nós o reconhecemos como modelo e guia, como diz a doutrina espírita. E o nosso drama, então, qual é? Nós sabemos e não fazemos. Esse é o nosso grande problema. Esse é o nosso drama. Porque nós conhecemos do ensino de Jesus e nem sempre conseguimos praticá-lo, né? Nós sabemos que é difícil. É difícil, mas a pergunta que fica para nós pensarmos é a seguinte: será que nós queremos viver a mensagem do Evangelho em nossa vida? Porque, meus amigos, às vezes a gente precisa pensar, nós já temos uma certa maturidade, né? Nós já estamos, depois de muitas reencarnações, chegando num ponto agora de uma certa maturidade espiritual. E nós precisamos reconhecer que, às vezes, nossa vontade é muito fraca. Porque, vejam, será que a gente não precisa reconhecer que, às vezes, nós não queremos mudar? Porque, vejam, nós dizemos que é difícil seguir o Evangelho. Mas eu creio que, muitas vezes, por trás desse é difícil, está a nossa falta de vontade de praticar as lições de Jesus. Porque, às vezes, a gente se acomoda com as coisas que não são coerentes com o Evangelho. Nós vemos, é duro dizer isso, mas nós vemos até vantagens, né, em não cumprir o Evangelho. Então a gente precisa pensar se nós não estamos com uma vontade fraca. Porque os Espíritos dizem que se nós quisermos, nós conseguiremos. Então precisamos analisar até que ponto está a nossa vontade em viver os ensinos de Jesus, que é isso que ele está aqui nos convidando, né? E Emmanuel então começa o seu comentário dizendo assim: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Olha que duro isso. Será que nós vamos esperar a morte do corpo para despertar para esse convite de Jesus, para seguirmos nos seus passos? Quantos de nós, os chamados religiosos que nós somos, nós seguimos uma religião, nós conhecemos do Evangelho. Quantas vezes nós louvamos Jesus, nós oramos para Ele com fé, nós falamos dele, nós ensinamos a lição dele para outros e não praticamos. Olha que duro que é isso, para a gente reconhecer isso. Então Emmanuel está dizendo aqui, lamentável indiferença, muitas vezes, né, para com as lições de Jesus. Quer dizer, nós não estamos dando a devida importância ao Evangelho. É duro a gente dizer isso. Estou me incluindo aqui, pessoal. Estou dizendo nós, em geral, às vezes estamos negligenciando com a lição do Cristo. Às vezes a gente pode pensar que basta comparecer à igreja, ao centro, ao culto, né? Basta cumprir algumas obrigações religiosas que isso resolve. Não resolve, não basta. Nós temos que ter clareza de raciocínio. Legal aqui, Balas de Coco Bebedouro também concordando. Legal, muito bom. Isso me faz lembrar, meus amigos e minhas amigas, essa fala aqui de Emmanuel me faz lembrar uma lição belíssima que está no livro de Hilário Silva, através do Chico, chamado A Vida Escreve. O Hilário Silva, às vezes vocês já ouviram, mas vale a pena a gente trazer aqui de novo para essa nossa reflexão.
Hilário Silva conta sobre Eurípides Barçanufo, que certa noite, ele que era o apóstolo da mediunidade na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, numa noite ele se viu em desdobramento, ele se viu fora do corpo, em espírito, e ele começou a volitar, a subir pelo espaço, espiritualmente, em espírito. Ele se sentia atraído por uma força amorosa que ele não sabia qual era, como se alguém lá dos planos mais elevados espirituais o chamasse para determinado lugar. E diz então Hilário Silva que Eurípides subia, volitava rápido pelo espaço até que ele chegou em uma campina verdejante. Ele percebeu aquele ambiente maravilhoso, aquela paz, e quando ele observou melhor, ele viu que lá estava alguém, tinha uma pessoa meditando, envolvida por uma doce luz. Ele se aproxima um pouco, e qual não foi a sua surpresa quando ele viu que era o próprio Cristo. Jesus lá estava nessa campina verdejante da espiritualidade. E então Eurípides Barçanufo foi tomado de uma emoção. Ele não se sentia digno de estar ali diante de Jesus. Ele começou a chorar, se ajoelhou e ficou ali alguns instantes, alguns minutos chorando, sem conseguir falar nada. E depois de algum tempo ele se recupera daquela emoção e ele então se aproxima e percebe que Jesus também chorava. E ele, sem saber o que fazer, ele queria consolar o mestre. Quem era ele? Se sentia indigno de querer consolar Jesus, mas ele arriscou fazer uma pergunta. Ele pensou que Jesus poderia estar chorando por causa de quantas pessoas que desconsideraram a sua mensagem, que não o consideraram como o enviado de Deus. Então Eurípides pergunta para Jesus: Senhor, por que choras? Aquele silêncio, Jesus nada responde, e ele então insiste numa nova pergunta: choras pelos descrentes do mundo, Senhor? E Jesus então se volta a ele com aquele olhar amoroso e responde a ele com uma voz suave, dizendo: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo a quem nos cabe amar. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Naquela hora, Eurípides foi tomado de uma forte emoção. Ele não sabia o que dizer naquela hora e se sentiu atraído de volta ao corpo e desceu rápido e despertou no meio da madrugada, assustado, se lembrando daquela conversa que ele tinha certeza que teve com Jesus de poucos instantes, mas que tinha certeza de ter falado com o Mestre. E naquela noite ele não conseguiu mais dormir. E a partir daquele dia, sem contar nada a ninguém do que havia se passado, ele se dedicou incansavelmente aos sofredores e aos doentes do mundo de toda ordem, sem descansar um dia até o término da sua existência aqui na Terra. Então eu acho, meus amigos, minhas amigas, que essa lição de Eurípides é muito significativa para nós pensarmos nessa proposta aqui de Jesus e de Emmanuel. Tenhamos a disposição em seguir esse Evangelho de luz. Deixa-me ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta para a gente interagir, né? Muito boa noite a todos. Com muita alegria percebo aqui quantos amigos e amigas, né, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook e também aqui no meu Insta. Fico muito feliz com a presença de todos. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, se eu consigo pegar alguma
alguma fala aqui de vocês. Vamos tentar ver, porque são vários comentários que eu não consigo ver na hora que são postados, tá? Tem pedidos de oração, né? Sempre ao final a gente costuma fazer. O Diego Romão está falando Lampadário Espírita, deve ser algum livro, né? Eu não conheço não, Diego, mas fica aí a sugestão. Não sei se é um livro, né? Deve ser. Vamos ver o que é mais aqui. Ah lá, ele está comentando, né? Mestre, porque chora por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. O Diego já tinha adiantado aqui para nós, conhece a história, né? Legal. Vamos ver o que é mais aqui. Estou vendo pedidos de oração, tá, pessoal? No final, se quiserem deixar um copinho com água, a gente faz uma oração e pede ajuda, né, espiritualidade amiga. O Ailton está dizendo, né, quanto merecimento e conquista desse irmão maior. Justamente o Eurípides Barçanufo, pessoal, foi um grande missionário do Cristo, né? A Via Oliveira Nunes aqui no Insta dizendo, boa noite, sou nova e cheguei no último minuto. Eu gostaria de saber se a palestra são todos os dias e a partir de que horas. Olá, Via Oliveira, nós estamos começando aqui hoje, a gente começa às 20 horas, né? Todas as quartas-feiras, tá? Se você não puder acompanhar hoje, mas todas as quartas às 20 horas. E eu deixo também, Vi, no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, se você quiser se inscrever também, tem as outras lições de cada semana, os estudos que a gente vem realizando semanal, tá bom? Fique à vontade, se puder continuar vai ser bom, se não, todas as quartas-feiras, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui no Face. O Diego está dizendo, Eurípides Barçanufo, o homem e a missão. Muito legal, obrigado, viu, Diego, pela ajuda aí. A Helena dizendo, gratidão, Paulo, por essa oportunidade de estudos. Eu que agradeço sempre, viu, o carinho, o acolhimento de vocês. Legal, Vi. Então, continuando, pessoal, Emmanuel diz assim, não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Então aqui, pessoal, nesse trechinho da lição, a advertência de Emmanuel é importantíssima. Porque a gente deve pensar... Oi, Rosana, Sade, tudo bem? Bem-vinda, viu? Nós devemos pensar assim, está dando a ideia de que nós precisamos, parece que, ouvir o apelo de Jesus direto. Será que a gente não pratica as mensagens porque não ouvimos diretamente da boca de Jesus? Será que nós estamos querendo que ele apareça para nós como apareceu para Paulo de Tarso no deserto, né, para Saulo ainda? Então a gente precisa compreender. Oi, tudo bem? Aqui é Fialho 719, aqui no Insta também, nossa amiga Márcia Fialho, né? Bem-vinda, Márcia. Nós precisamos entender que Jesus permanece vivo no Evangelho. O Evangelho, pessoal, é Jesus conversando conosco. Nós não precisamos da presença do Cristo, não precisa ele surgir diante de nós. Será que a gente tem essa pretensão de esperar que Jesus apareça para nós? Como disse Simão Pedro, né, o apóstolo, ele disse a Jesus certa vez, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Então as palavras de Jesus, o ensino do Cristo que está no Evangelho, é uma luz, é vivo, são palavras com vida, que estão ecoando até hoje, nos convidando a essa transformação. E meus amigos, vamos reconhecer, eu pelo menos comigo tenho certeza, eu imagino, quantas reencarnações que eu tenho protelado. A maior parte de nós, tenhamos a certeza, quantos convites de Jesus que nós estamos postergando, não estamos aceitando o convite para fazer a nossa transformação moral. Meu irmão, tudo bem? Sampaio, psicanalista, aqui dizendo assim, numa missão, quando o discípulo está pronto, o mestre surge, ou seja, saibamos sentir a prontidão do discípulo. Olha que legal, muito bom. Obrigado, viu, Júlio? Participação muito interessante aqui. Então, Emmanuel continua dizendo,
é desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Quer dizer, não precisa ter, né, uma visão de Jesus, não precisa ter uma comunicação direta, um Espírito que venha trazer uma mensagem de Jesus para nós. Ele diz ainda, muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Isso não é verdade, pessoal? Pensa bem. Nós percebemos isso na casa espírita. Quantas pessoas que querem uma revelação nova. Vejam bem, quantas revelações que a doutrina espírita já nos trouxe. E existem irmãos espíritas que querem novas revelações, querem que os espíritos tragam mais alguma novidade, né, por assim dizer. E o pior, quantas pessoas querem mensagens particulares. A pessoa às vezes quer que o Espírito luminoso venha dizer a ele, olha, meu irmão, você tem uma missão importante, você precisa realizar um trabalho. Ou seja, quer receber um convite do alto, direto da boca, da voz dos espíritos elevados, né? Trabalham para Jesus. Então, meus amigos, nós não precisamos de novas revelações. O que a doutrina já nos oferece é mais do que suficiente para a gente avançar espiritualmente. Quanto tempo que a gente vem protelando isso? Nós sabemos o que precisa ser feito. Lógico que é difícil. Perdoar, por exemplo, não é difícil, mas a gente consegue. É por isso que eu disse no início que às vezes falta a nossa vontade, o nosso querer. Será que a gente não vê, né, vantagem em não agir de acordo com o Evangelho por causa muitas vezes do nosso orgulho, do nosso egoísmo? A gente às vezes acha que estamos nos rebaixando em perdoar aquele que nos ofendeu. Então nós precisamos deixar que a mensagem de luz do Evangelho penetre em nosso coração. Nós precisamos enxergar Jesus em cada irmão de humanidade. Vocês se recordam? Primeiro aqui a ideia está dizendo, ocasiões solenes seriam também não esperar datas comemorativas, para lembrar de como é importante a data, né? Isso mesmo, a gente não precisa esperar uma data para fazer certas maiores, né, dedicações aí. Por exemplo, né, uma data do Natal. Quantas pessoas no Natal se tornam mais fraternas, se tornam com a elevação de pensamento, a vibração fica melhor? Por que esperar a data própria, né, como diz aqui a ideia? Podemos fazer isso qualquer dia da nossa vida. Então Jesus, eu me lembro uma passagem que ele dizia assim, bem-vindos, passai à direita, benditos de meu Pai. Vós que, quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava doente, foste me visitar. Quando eu estava preso, também foste me visitar. Então aqui eles perguntaram, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, doente, encarcerado? E ele diz, todas as vezes que fizestes isso ao menor dos pequeninos de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então vejam, se essa não é uma mensagem de Jesus nos convidando para essa tarefa de caridade, de amor para com o semelhante, todas as vezes que fazemos isso ao menor dos irmãos em humanidade, é a Jesus que estamos fazendo. Então nós podemos ver Jesus naquelas pessoas que nós temos a bênção de podermos auxiliar, que se nós não deixemos passar essas oportunidades, mas não só a caridade material, meus amigos, a caridade moral é mais difícil. A caridade de conviver em paz, de respeitar os pontos de vista do outro, de tolerar a imperfeição do semelhante,
de ter paciência para com as atitudes equivocadas do outro. Isso é viver a mensagem de Jesus. Meu irmão está dizendo aqui, você hoje está inspirado. Orador nato e vibrante. Obrigado. Tem dia que a gente recebe, né, uma luz maior. Eu acho que a luz sempre vem, mas tem hora que eu não consigo percebê-la. Tem hora que a gente se sente mesmo um pouco mais aí, né, recebendo essa inspiração. Obrigado, Júlio. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário aqui antes da gente seguir adiante, tá? Pessoal, fico muito feliz, digo sempre, quantos amigos aqui na página do Espiritismo Brasil Chico Xavier, meu abraço fraterno a todos, me perdoe, não dá para cumprimentar um por um, são muitos, né? E deixo aqui meu abraço fraterno a todos. Tem amigos aqui, até amiga do Paraguai, olha que legal, né? Marilu Torres está dizendo que é do Paraguai, muito bem-vinda, que bom, viu? Fico muito feliz, a bênção da internet, né, nos conecta aí com o mundo. A Isolda está dizendo, imagine, Jesus traz na doutrina o roteiro esclarecendo a nossa situação planetária, governador atuante e presente. Somos reprovados por falta de assumir seu chamado. Muito bom, Isolda. Muitas vezes, né, estamos sendo reprovados aí por nossa negligência, por nossa má vontade. Vamos reconhecer, né, meus amigos? Eu, pelo menos, estou reconhecendo. E a gente precisa entender que nós precisamos de um esforço maior. A Rita dizendo, está sempre, parabéns, obrigado. Bondade sua aí, Rita. O que mais aqui? A Cida Basílio dizendo, né, Chico Xavier foi um exemplo, lógico, né, um missionário aí de Jesus. O Ailton, tem muita pretensão querer que os espíritos estejam a certo tipo de curiosidade. Sim, né? Quanto trabalho tem esses amigos para querer vir aqui atender um desejo nosso, né? A Ruth Maria Diogo, tudo bem, Ruth? Dizendo, eu acho, ou melhor, tenho certeza de que essa é a minha melhor encarnação. Demorei muito para descobrir ou entender que só depende de mim as mudanças para avançar espiritualmente. Sei que ainda falta muito, mas devagar estou seguindo alguns degraus. Muito bom, Ruth, concordo plenamente com você. Geralmente os oradores dizem, pessoal, em geral, essa é a nossa melhor versão. Pensem nisso. Porque cada nova existência a gente avança um pouquinho. Então analise, se nós hoje estamos cheios de imperfeição, imagine o que já fizemos para trás. Então a gente precisa reconhecer que com a bênção, com a luz da doutrina espírita, esclarecendo o Evangelho de Jesus, projetando luz nos ensinos do Cristo, nós temos que aproveitar esta existência, como diz a Ruth. Muito bom, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma, a gente já segue. A Marilu dizendo, né, lá na língua dela, o Evangelho de Jesus é de todos os tempos. Essa até que deu para entender, né, lá do Paraguai, legal. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Às vezes pula alguma coisa, passa rápido, viu? A Leonora Botelho está dizendo que a graça, o amor e a paz de Cristo estejam com todos nós nessa nova oportunidade de reflexão, que assim seja. Beatriz chegando, boa noite, bem-vinda, viu? Todos que estão chegando aqui conosco. O João Franco está dizendo aqui, a gente já volta lá nos comentários, na comentários de Emmanuel. O João Franco dizendo, quando somos indiferentes a uma necessidade, esquecemos do Evangelho de Jesus. Bem colocado, né? Se a gente não percebe a importância de auxiliar, de ser útil, é como se a gente estivesse esquecendo, né, as lições de Jesus. Vamos continuar aqui então com Emmanuel. Emmanuel diz ainda, teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor. Vejam bem, é como se a gente estivesse dizendo, olha, eu terei mais fé se eu ouvir direto de Jesus, de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes,
e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Então aqui eu me lembrei do apóstolo Tomé, né? Quando Jesus aparece para eles depois da morte na cruz, Tomé não acreditava que Jesus tinha ressurgido, né, após a morte. Ele dizia, só acredito se eu ver. E Jesus aparece então e fala a ele, põe a mão, Tomé, na minha mão, nas chagas aqui da mão. E Tomé precisou ver para crer. Jesus disse, felizes daqueles que acreditam sem ver. Né? Então, para a gente ter a ideia de que não precisamos ver Jesus de novo, que eu digo assim, não vimos, né? Mas Jesus não precisa aparecer para nós. E ele está dizendo aqui, Emmanuel, que muitos acreditam que a proposta do Evangelho está acima das forças. Quer dizer, a pessoa acha que não dá para seguir o Evangelho. E muitos dizem isso, né? Quantas pessoas que falam assim, o Evangelho é para Jesus, para mim não dá. Mas, gente, Jesus veio mostrar como vive o Evangelho. Lógico que ele viveu na maior elevação e pureza, mas nós podemos, dentro das nossas limitações, seguirmos, né, pelo menos em alguma parte. Então, para a gente não descuidar da importância de considerar o Evangelho em nossa vida. E Emmanuel continua, tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Então aqui, né, a mensagem de Jesus está ecoando para nós até hoje. A voz dele está ecoando no seu Evangelho. E aí, Emmanuel está dizendo aqui que nós ignoramos, muitas vezes, o serviço a que fomos chamados. Porque vejam, meus amigos, a gente pode pensar que um missionário, que é aquele que vem para servir Jesus, é somente aqueles missionários de grande relevância, né? Aqueles expoentes da fé. E não é bem assim. Qualquer um de nós podemos trabalhar para Jesus. De que forma? Na onde estivermos. Tem uma colocação que diz assim, é preciso florescer onde fomos plantados. Então vejam, no nosso lar, apenas na intimidade do nosso lar, se nós vivermos fraternalmente, sabendo perdoar nos momentos que é necessário perdão, se nós sabemos ser companheiros, amigos uns dos outros, se nós sabemos tolerar aquele irmão que aprendeu menos ou que não conhece Jesus, se nós sabemos ser fraternos, colaborando para aliviar a dor do outro, nós estamos servindo Jesus dentro de casa. Nós estamos sendo um missionário do Cristo dentro de casa. Então podemos ser em casa, na casa espírita, no ambiente de trabalho. Nós precisamos entender que onde estivermos, nós temos possibilidades de trabalharmos na seara de Jesus. Não só no templo, não só na casa espírita, em qualquer parte, né? E tem uma fala que diz assim, quem é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Quer dizer o quê? Se nessa existência nós vivermos bem, nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Não se espera muito se não formos incumbidos de grandes tarefas. Mas se nós convivemos bem, se nós soubemos tratar bem o nosso familiar, o nosso semelhante, se nós formos fraternos, amigos, se nós nos dedicamos à nossa melhoria moral, na próxima encarnação, Jesus pode nos conferir uma tarefa maior. Se ele viu que nós demos conta naquela primeira etapa, receberemos mais.
e assim a gente vai avançando, né? Vamos ver aqui mais algum comentário. Está ficando clara a lição, meus amigos? Às vezes eu fico falando aqui. Se fica alguma dúvida aí, me interrompam, tá? Pode colocar. Olha que legal, Helena Maria Barbosa colocando aqui, né? A internet é como um centro espírita que temos dentro de casa. Olha, maior verdade isso, né, pessoal? Na pandemia, quanto que nós sofremos com as casas fechadas, né, as casas espíritas? E nós descobrimos a bênção da internet, que não tinha essa projeção toda. Olha que bênção que é, porque aqui, né, realizando uma live, nós podemos conectar com o mundo. De repente, aquela pessoa que está enferma não consegue ir ao centro. De repente, uma pessoa que é de outra crença, mas queria conhecer um pouco do Espiritismo, e às vezes não iria à casa espírita, né, por causa de algum sei lá, né, um desconforto qualquer. Então aqui na comodidade do lar, a pessoa acompanha uma live, né, um estudo, se interage, se busca conhecer um pouco mais da doutrina, né? Então é muito bem colocado isso pela nossa amiga aqui, né? O centro veio também para dentro de casa. Mas, pessoal, volto a dizer o que eu já disse antes. Também com isso, lógico que é uma vantagem, mas eu acho que a gente também não deve deixar de ir à casa espírita. Porque a gente pode aprender pela internet, pode estudar pela internet, mas nada se compara com o ambiente espiritual da casa espírita, tá? Dizendo isso apenas aproveitando o gancho aqui que foi deixado pela nossa amiga Helena, né? Não deixemos também de ir à casa espírita se temos possibilidade de assim fazer, né? Porque alguns não têm possibilidade. Já vi amigas aqui dizendo que na cidade onde mora não tem uma casa espírita. Difícil, né? Mas tem algumas situações que acontecem. Então, se nós temos a possibilidade, participemos sim das palestras, das lives virtuais, mas também possamos ir, né, à casa espírita, tomar um passe, receber daquela paz que nos envolve quando lá chegamos, né? Vamos ver aqui. Aqui o Ailton está dizendo sobre aquele comentário que fizemos, né, de Jesus e Tomé. O Ailton diz assim: Jesus meteu Tomé em uma saia justa, né? Até então ele nada havia entendido da mensagem do Mestre e ele era próximo, né, a Jesus. Pois é, uma situação ali, né, que mostrou um pouco de falta de fé, pelo menos, né? O João dizendo: dai de comer e beber aos que têm fome e sede, meu reino estará em ti. Legal, João, obrigado. A Silmária dizendo que está muito claro, né? Que perguntei aí, obrigado então pelo retorno. A Ruth também, né? Está muito bem explicado. A Lourdes, a Ita. Obrigado, pessoal. Silmária, legal. Então tá bom, vamos prosseguindo, né? Vamos ver aqui na sequência. O João está dizendo, né? Não deixemos Jesus na sombra, faça-o brilhar como o sol. Legal, João. Aí Emmanuel continua dizendo assim, pessoal: na qualidade de político ou de varredor. Eu acho legal essas colocações de Emmanuel. Ele cria, né, os extremos para a gente perceber que a gente pode estar naquela ponta, né, do destaque perante a sociedade terrena, ou a gente pode estar naquela posição mais simples que às vezes nem é reconhecida na Terra. Então, na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Olha que legal isso, né? Porque ele estabeleceu os extremos. A gente pode estar lá na posição de maior destaque, como na situação mais simples, não importa. Ou seja, podemos estar desfrutando da comodidade de um palácio ou da simplicidade de uma choupana. Temos as mesmas possibilidades. Pessoal, pensemos isso. Se você que está me ouvindo aqui está num palácio, ou está numa choupana, ou está na condição intermediária, tudo isso
oferece a mesma possibilidade de viver Jesus em sua vida. Não tem vantagens para aquele ou para este. São possibilidades iguais. Porque pensemos, um político pode ser um bom cristão. Tudo bem que vocês vão dizer que está difícil, né? Tá, mas um político pode ser um bom cristão. Se ele administra com justiça e honestidade, se ele percebe prioridades, não leva vantagens apenas para si e para o seu grupo social, se ele não pensa apenas em seus interesses, se ele usa a verba pública de forma coerente, atendendo às necessidades dos mais vulneráveis, ele está sendo um bom cristão. Então veja, um político pode ser um bom cristão. Basta que ele siga aquilo que o Evangelho propõe: justiça, honestidade, enxergar as necessidades dos mais carentes. E um varredor também pode ser um bom cristão ou não. Vejam bem, não importa a posição. O varredor, se ele faz o seu serviço com alegria, como se ele estivesse limpando a sua própria casa, aquele serviço realizado com amor, que não se envergonha da sua posição, porque ele pode, às vezes, ter um orgulho de achar que aquela posição é muito pequena para ele, que ele merecia coisa melhor. Então, se esse varredor faz o seu serviço cantando com alegria, limpando corretamente tudo, proporcionando bem-estar para a coletividade, ele está realizando aquilo que se espera dele. Ele está dando lições para outros perceberem que não importa a posição de destaque ou não. Porque entendamos, meus amigos, o mais importante não é a posição que nós temos na Terra. O mais importante é, com a nossa posição, vivermos de acordo com o Evangelho, desenvolvendo resignação, fraternidade, paciência, indulgência para com a imperfeição do outro, amor pelo semelhante. Então não importa a posição, em quaisquer posições que estivermos, podemos fazer isso. Então é muito importante que nós não podemos alegar que temos esta ou aquela vantagem ou dificuldade. E Emmanuel vai então encerrar a mensagem dizendo assim: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações de seu verbo sublime. Então veja, imaginem o que o Emmanuel está dizendo aqui. A gente entra na casa espírita e lá na entrada da casa espírita estaria escrito uma faixa com essa pergunta de Jesus: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Imaginem, meus irmãos, meus amigos, se todas as vezes que a gente entrasse na casa espírita, lêssemos essa pergunta de Jesus, dando um chacoalhão em nós: por que vocês me chamam de Senhor? Veneram o meu nome, falam da minha mensagem, engrandecem o meu nome e não vivem aquilo que eu ensinei. É isso que Emmanuel está dizendo. Então é muito sério isso para a gente pensar. Se nós sempre recordássemos dessa pergunta de Jesus, a gente iria se esforçar um pouco mais. Porque, meus amigos, será que nós estamos considerando a proposta de Jesus na nossa vida? Ou será que a gente lê o Evangelho como uma fala bonita? A gente participa de um estudo como esse porque acha agradável e depois, no nosso dia a dia, esquece tudo? Pensem cada um consigo mesmo. Vocês, nossa, estou pensando junto.
Nós estamos considerando a proposta de Jesus na nossa vida. Nós estamos fazendo esforço para viver a sua mensagem. E eu sei que isso é cutucar, né? Isso é puxão de orelha, de Emmanuel para nós. Lembremos quando Jesus disse para Pedro, Jesus perguntou para ele, pergunta também, mais uma das perguntas de Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, amo, Senhor. E Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou. E aí ele diz, apacenta minhas ovelhas. Olha a missão que Jesus deu a Pedro e a todos nós por extensão. Apacenta minhas ovelhas. O que quer dizer isso? Levemos a mensagem de Jesus com as palavras e com as nossas ações no bem. Sejamos uma carta viva do Cristo. Que nossos exemplos possam falar mais do que nossas palavras. Desculpa a emoção. Então, meus amigos, concluindo, que essa pergunta de Jesus possa nos lembrar sempre daquilo que precisamos fazer para o nosso bem. Se nós nos esforçarmos um pouco mais e realizarmos algo diferente nesta encarnação, quanto que não voltaremos melhor para o mundo espiritual no momento do nosso desencarne? Quanto que não valorizaremos esta encarnação? Então busquemos, através da oração, fortalecer a nossa fé, direcionar a nossa vontade para seguirmos nesses novos propósitos. Oi, querida amiga Deise Florencio. Emocionante, né, Vê? Desculpa que a gente... Tem hora que eu sou tomado de uma emoção, a gente sente, acho que o envolvimento com essa mensagem tão bela, né? Eu, pelo menos, me sinto tocado como aquele que já aprendeu tanto e às vezes me cobro por não praticar tudo isso. Então eu estou aqui tentando me cutucar e cutucar a vocês, né? Puxar a orelha mesmo, nossa orelha, para que a gente desperte para o nosso bem, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Mar Silva dizendo, a única vantagem é a fé. A fé é muito importante, né? Nossa amiga Fátima Baldo, boa noite, Fátima, está dizendo aqui, Paulo, acho difícil ver Jesus em todos os semelhantes. Tem pessoas que querem distância e nesses momentos, infelizmente, não lembro do Mestre. Ô Fátima, parabéns pela sua verdade, por reconhecer. É bonito isso, sabe? Porque às vezes, eu gostei muito dessa fala da Fátima, porque às vezes a gente gosta de dissimular, né? A gente quer passar uma ideia de que somos santos já. Eita, legal. Às vezes a gente quer passar essa ideia de que nós somos perfeitos e não somos, né? Então achei muito legal, a Fátima está reconhecendo que não vê Jesus sempre. Mas, gente, nós vamos caminhar para isso, Fátima. Eu sei que nesse momento a gente ainda não consegue ver Jesus em todos, mas a nossa caminhada é nesse sentido. É de um dia enxergarmos Jesus até naqueles que estão agindo mal. Porque o Mestre dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. A ideia está dizendo muito gentilmente, você está envolvido com muita luz e a intuição do alto. Assim seja, tomara que seja, sinto mesmo muita inspiração hoje, né? Graças ao amparo da espiritualidade que a gente nem merece. Então a Fátima, né? Essa colocação é muito certa, mas nós precisamos trabalhar, Fátima, no sentido assim, de não nos acomodarmos com essa postura nossa, dizer, eu não consigo ver Jesus em todos e ponto final. Aí não.
Então reconhecer é bom, mas não coloque ponto final, Fátima. A gente precisa entender que muitas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Evangelho. Muitas pessoas estão enfermas da alma, digo sempre isso. Então a gente precisa ter um pouco de indulgência. Indulgência é não cobrar tanto do outro, né? A gente precisa tolerar um pouco mais e perceber que Jesus via Deus em tudo e em todos. Eu sei que é o Mestre, né? Mas a gente se inspira por ele. Jesus via Deus em tudo e em todos. Então Jesus olhava para o chamado pecador e ele via Deus. Por quê? Porque aquele pecador, né, como chamava, aquela pessoa chamada de má vida, ali está um filho de Deus, que tem um potencial enorme, vai se tornar um dia um espírito puro. Então, Fátima, nesse sentido, achei legal se você reconhecer, mas não coloque ponto final. Desenvolva a cada dia, vai trabalhando isso, Fátima, e a todos. Vai trabalhando essa questão de perceber que Deus se manifesta até naqueles que agem no mal. A essência de Deus está em todos nós. Então tenhamos indulgência, né? Vamos ver aqui o que mais. Gente, um abraço a todos, viu? Quantas mensagens aqui que eu não consigo, né, passar de uma por uma. Um abraço fraterno a todos vocês. Ercília Machado dizendo que passou um tempo sem internet, que pena, né? Mas agora está voltando. A Helena dizendo, Helena Neves, né? Com essas lives é sempre um aprendizado para mundo melhor. Gratidão, que legal. A Via Oliveira aqui dizendo, às vezes me sinto com tão pouca luz, aceito oração. Vi, nós todos, viu? Às vezes eu estou aqui nesse momento de inspiração, mas amanhã já estou caído de novo. Não pensem que eu estou sempre assim inspirado, né? Então a gente enfrenta, Vi, e a todos, né? Nós enfrentamos os momentos bons e os momentos difíceis. Por isso que o Evangelho deve ser a nossa luz, pessoal. Estiver no momento de dificuldade, abra o Evangelho, vai sair uma mensagem que vai te elevar o ânimo, né? Vai projetar luz. A Marilu aqui, né, dizendo ainda, não entendo bem a língua, mas vamos ver, excelente conferência, né? Que excelente exposição, lindo tema, esclarecido, totalmente compreensível. Obrigado, viu? Feliz com a tua presença, Marilu, muito obrigado. A Adaíra Alves dizendo, viver o Evangelho na prática, que é justamente, né, praticar o Evangelho, pessoal. Nos esforcemos para isso. O que mais aqui? Nossa, passou rápido, acho que estou pulando alguma coisa. Tem muitos agradecimentos aqui. Eu que agradeço demais vocês aqui. A Silmara Simões agradecendo, a Graça, a Auresina, o João Franco está dizendo, vamos pegar a enxada e calejar as mãos do Evangelho de Jesus. É legal, João, isso mesmo, pega a enxada, né? E vamos trabalhar com a lição do Evangelho. A Thaís Del Rey dizendo, a força das palavras, do ensinamento do Mestre Jesus nos emociona muito, que possamos viver verdadeiramente tudo que Ele nos deixou. Bonito, Thaís, obrigado, viu? Muito legal. O que mais aqui? O Ailton dizendo, tem muitos que se acham autossuficientes e não precisam de Jesus. Não imaginam a indigência, né, que estão metidos. Infelizmente, né, Ailton? Muitos se acham autossuficientes mesmo. O que mais aqui? A Má Silva dizendo, tem pessoas que não saem das igrejas, só desejam o mal do próximo, né? E, infelizmente tem isso, né? Não vamos aí julgar, né? Cada um está numa condição evolutiva, numa forma de entendimento, mas infelizmente existe isso. A Cida Basile está dizendo aqui, peraí que pulou, pessoal, só um minutinho. Paulo, às vezes eu também, porque tenho um filho no alcoolismo e me agride com palavras, e às vezes fica difícil perdoar sendo agredida verbalmente. Difícil, Cida, imagina a prova dura que você enfrenta, né? Mas, pessoal, são nessas provas duras que a gente pode crescer muito, pessoal, muito.
Cida, se você conseguir ter resignação, fé, não perder o seu equilíbrio, a sua paz, a sua harmonia, apesar de tudo isso, você vai crescer muito, Cida. Essas provas difíceis representam luz para o espírito, pessoal. Provas difíceis bem suportadas é sinônimo de luz espiritual. A Graça Barbosa, difícil, né? Também necessário. A Edna Markovics, gratidão por esse estudo maravilhoso. Que bom que se foi um bom estudo, né? Também achei uma lição muito importante. O que mais aqui? A Fátima Fiorini, eu penso que assimilou o Evangelho, mas quando a coisa pega, eu deixo aflorar minha ignorância. Fátima, nós somos assim, né? Nós estamos trabalhando, né, a nossa elevação aí. Mas não desistamos, viu, Fátima? Persistamos aí no caminho transformador. A Beatriz Nunes está dizendo: Paulo, você é muito iluminado, obrigado por dividir conosco teu aprendizado. As lutas vêm para nos fortalecer. Obrigado, Beatriz. Não sou iluminado não, mas agradeço o teu carinho. Às vezes aqui nesse momento a gente recebe uma inspiração, mas travo minhas lutas também diariamente, como qualquer um, né? Mas vamos seguindo, pessoal. Obrigado pelo carinho. O que mais aqui? Vamos ver, a gente tem um tempinho ainda, por isso que eu estou lendo mais mensagens aqui. A Patrícia Brito também dizendo que tem um filho adolescente que também agride com palavras, gosta de manipular, né? Fica difícil, não aceita falar de Jesus e deixa muito triste. Deus te abençoe, Patrícia, e a todos que disseram, né, dos seus problemas, que você persista, né, com dedicação nesse caminho. Tenha forças, amiga. A Rita Braga dizendo que também está longe, né? Nós todos, né? A Maria Correia, como sempre, foi um maravilhoso estudo, gratidão. A Vita dizendo aqui: precisamos de provas para evoluir, precisamos, né? Pessoal, então vamos encerrando, para a gente não ultrapassar do nosso 1 horinho aí, mais ou menos, que a gente dedica sempre. Eu convido vocês, aqueles que quiserem continuar ainda, para a gente fazer uma oração final, tá? Aqueles que quiserem colocar uma água aí, para a gente pedir a um amigo espiritual possa fluidificar nossas águas, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, te agradecemos, Senhor, imensamente por todo o teu amor por nós. Quando começamos a entender o quanto tu tens trabalhado pela humanidade, desde as eras mais recuadas, enviando teus mensageiros de luz para nos orientar, e quando tu mesmo viestes até nós, renunciando à paz das altas esferas e descendo a um planeta envolvido por sombras, aceitando um corpo imperfeito como a Terra poderia oferecer, vivendo entre nós como uma pessoa simples e nos ofertando toda a luz que tem no teu Evangelho. Quanto que a tua vinda transformou a humanidade terrestre, Senhor. Quanto que o teu amor nos envolve, quanto que a tua paciência em nos esperar, convite após convite, para que sigamos nos teus passos. E quantas vezes temos rejeitado. Senhor, creio que nós estamos vivendo uma existência importantíssima, porque hoje temos a luz da doutrina espírita, que é o Consolador que tu enviaste à Terra, para nos fazer relembrar a tua mensagem pura,
de quando nos ofertastes com a tua vinda. Senhor, nos ajude a não desperdiçar essa oportunidade. Nos inspire sempre a esse caminho de renovação. Mesmo que a gente caia, nos ajude a levantar. Diante da nossa falta de fé, aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ajude a aumentar o amor em nosso coração. Nos ajude a olhar para o irmão como um filho do mesmo Pai que nos cabe amar. Obrigado, Jesus, por esse momento abençoado que estivemos reunidos em Teu nome. Permita, Senhor, que o Espírito de luz passe por todos os lares, visite os lares que aqui aguardam, com as águas, esperando a bênção de um remédio salutar, de um bálsamo confortador, de fluidos benéficos que possam ser depositados nessas águas, que nos façam ter forças novas, disposição para o trabalho que nos cabe. E em Teu nome, Senhor, encerramos, muito agradecidos e desejosos de seguir os Teus passos. Que assim seja. Queridas amigas, queridos amigos, minha gratidão por mais este momento juntos. Que alegria cada quarta-feira, que às vezes a gente vive um dia tão tenso, né? Dias às vezes atribulados, confusos, e a gente tem esse momento abençoado de renovar as energias, encontrarmos um pouco de paz. Então agradeço imensamente a cada um de vocês que compartilham comigo aqui desse estudo, que nos ofertam o seu carinho, essas vibrações amorosas que vocês transmitem através das palavras. Só Deus para recompensar a cada um de vocês por essa bênção que nos oferece. Espero continuarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, para mais um estudo. Aqueles que quiserem, né, sugerir alguma mensagem, fica aberto aí a possibilidade, às vezes a gente encaixa em uma próxima oportunidade. Desejo de coração a todos nós que nós aproveitemos essas lições de Emmanuel. Essas lições de Emmanuel estão nos convidando a uma vida nova. Nos esforcemos, amigos. Deixemos para trás o homem velho. Sejamos novas pessoas. Deixemos que a luz do Evangelho penetre em nosso coração e que não seja apenas mais um livro que a gente consulte. Que o Evangelho possa ser Jesus falando conosco e que a gente possa ouvir a voz do Cristo em nossa alma dizendo: aquele que quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que bom se a gente ouvir esse convite e seguir nos passos do Cristo. Uma boa noite para todos. Fiquem na paz de Deus e até a próxima semana, se o Pai nos permitir. Um abraço fraterno a todos. Tchau, queridos amigos.